Deus não vai te salvar. E eu quero que tu fique até o final desse vídeo porque eu juro que essa aqui é uma mensagem de esperança e não de desespero. E esse vídeo sim é para falar um pouco sobre Deus. Deus é nosso Pai. Quer tu acredite nisso ou não, Deus é nosso Pai. E hoje muita gente acredita que Deus está ali para salvar eles. Tu acredita que Deus está aí para te salvar. E tu acredita que Deus é teu Pai. E essas coisas são um pouco contraditórias, porque, na verdade, tu só confunde esses conceitos porque tu não sabe como um pai de verdade é. Não te foi ensinado. E eu vou te explicar como é que um pai age. Deus é nosso pai e um pai ele age da seguinte forma. Ele quer que nós sejamos melhores. Isso é uma energia paterna que nós, homens aqui da Terra, temos. E nós copiamos essa energia de Deus, que foi o nosso Criador e nos fez assim. Mas isso faz mais sentido olhar ainda se tu olhar pela perspectiva de Deus. Por que Deus quer que nós nos tornemos melhor? Porque Ele é perfeito. E a partir do momento que a gente se aperfeiçoa, a gente se aproxima mais dele. E é por isso que Deus quer que nós sejamos melhores. E como é que um pai faz para tornar o seu filho melhor? Ele faz pelo filho somente aquilo que o filho é incapaz de fazer sozinho. E ele deixa o filho se virar para tudo aquilo que ele consegue realizar. Eu vou te pedir para imaginar, de forma lúdica, que é só uma metáfora, que imagina Deus como se fosse um pai, o teu pai mesmo. E aí tu é uma criança, perto de Deus tu é como uma criança, então essa metáfora vai fazer sentido. E aí tu tá na cozinha e tu quer um copo, porque tu quer tomar uma água e tu quer um copo d'água. Se você alcança no copo que está em cima do balcão, tu pode pedir o quanto tu quiser. Pai, pegue o copo para mim. Pai, me dê o copo. Pai, eu preciso de um copo porque eu preciso beber água. Pai, você me ama, eu vou morrer de sede se eu não tiver como beber água e eu preciso de um copo para beber água. Ele não vai te dar o copo. Porque tu pode pegar. Tu pode pegar sozinho, então é sério que tu acha que tu pode manipular e chantagear Deus? Tipo, ele é teu pai. Ele sabe muito mais do que tu. Ele sabe qual é a verdade, ele sabe que tu é capaz de pegar aquele copo e por isso ele vai deixar tu se virar sozinho. E pode ser que tu passe um pouco de trabalho, pode ser que tu não queira aceitar que é o teu papel fazer aquele movimento e querer espernear. E Deus vai ser como um pai, paciente e uma fortaleza imóvel que vai ficar ali esperando tu terminar de abrir o berreiro e fazer manha para tu acalmar o facho e pegar o teu copo, porque tu pode pegar o copo. Você é capaz. Deus só vai fazer alguma coisa por ti se você, como uma criança, precisa do copo, você quer pegar o copo, mas o copo não está no balcão, não está na pia, não está na mesa. O copo está em cima do armário. Em cima do armário. Você é uma criança, você não é autossuficiente. Você é incapaz de conseguir pegar aquele copo sozinho. E é esse o movimento que Deus vai fazer por ti. Ele, que é alto, que é mais velho, que é adulto, que é superior a você, vai fazer por ti aquilo que você não é capaz de fazer sozinho. Mas ele jamais vai fazer por ti aquilo que tu pode fazer. Porque isso seria te tornar incapaz. Se você tem a capacidade de fazer um movimento sozinho, Deus, como um bom pai, não vai fazer por ti, ele vai deixar tu se virar para tu se desenvolver. Mas quando tu precisar, aquilo que tu não consegue fazer, Deus vai realizar na tua vida. Isso são os milagres. Isso é Deus agindo. Então Deus não vai te salvar porque tu pode te salvar sozinho. Tu é capaz de se salvar sozinho.
E eu sei disso porque eu me salvei. E como eu digo que eu me salvei? Eu estava quase entrando em depressão. Eu reconheço que a depressão é um caminho que pode levar ao maior de todos os pecados, que é o atentado contra a criação de Deus, a vida, tirar a própria vida. Eu sei que eu, Rogério, não chegaria nesse ponto. E eu agradeço, apesar de eu não me considerar muito religioso e de eu não ter escolhido uma religião específica, eu fui criado dentro da religião espírita e eu entendi quais eram as consequências do suicídio. E por isso, dentre de algumas promessas que eu fiz ao longo da minha vida, que são promessas inquebráveis que eu jamais quebrei, jamais iria quebrar, eu me prometi que jamais iria tirar minha vida. Então, eu tenho noção de que eu não chegaria ao ponto do suicídio. Mas, se não fosse por essa única exceção da minha vida, eu teria entrado no caminho que poderia me levar a isso. Eu quase entrei em depressão e a culpa foi toda minha. Eu mereci essa depressão porque eu me coloquei lá. Eu não desenvolvi as virtudes que eu devia desenvolver. Eu me deixei cair em pecado e adentrar em vícios profundamente. Vícios que começaram a destruir a minha alma, a minha mente e o meu corpo. E eu estava em um estado muito deteriorado de um ser humano. Mas eu me salvei. Eu larguei os vícios da pornografia, eu larguei os vícios dos jogos, eu larguei os vícios das redes sociais, eu larguei o vício das comidas, na verdade não são nem comidas, são produtos alimentícios hiperpalatáveis, hipercalóricos e não saudáveis, que são toxinas, literalmente veneno que a gente bota dentro do corpo. Eu comecei a desenvolver as minhas virtudes para me aproximar mais do homem ideal. Eu comecei a treinar, eu comecei a me alimentar saudável, eu comecei a estudar, eu comecei a cuidar da minha saúde mental, eu abandonei os vícios, eu comecei a desenvolver as virtudes. Eu me desenvolvi e eu, desta forma, me salvei. Deus não ia fazer esse movimento por mim, porque o tempo todo eu era capaz de fazer. Então, se eu posso me salvar, Deus não vai me salvar. Ele vai fazer aquilo que eu não era capaz de fazer. E aí eu vou te dizer a verdade. Eu estou dizendo aqui que Deus não vai te salvar e que tu pode te salvar e que eu me salvei, mas eu não me salvei sozinho. E o legal disso é que agora eu posso te provar de que Deus está te salvando nesse exato momento. Porque eu não me salvei sozinho. Eu tive acesso ao conhecimento de que eu estava perdido. E isso me trouxe luz para começar a me desenvolver e me tornar um ser humano melhor. E eu tive acesso a esse conhecimento porque Deus me entregou vídeos como esse, de pessoas na internet que me mostraram o caminho. Pessoas que eu poderia me identificar e que mostraram o caminho. Então, se tu tá aqui nesse vídeo agora, esse vídeo aqui é Deus te salvando, é Deus fazendo por ti aquilo que tu era incapaz de fazer sozinho. Se tu não percebia que tu estava mal, que a pornografia é errada, que os jogos são errados, que as redes sociais são erradas, que não treinar é errado, que não estudar é errado, que não trabalhar é errado, não ter religião, não cuidar da família, não se alimentar saudável, se tu não tinha percebido ainda que todas essas coisas eram erradas e que tu tem que cuidar da tua mente, do teu corpo e do teu espírito para se tornar uma pessoa saudável e feliz e livre, se tu não tinha percebido isso ainda, Deus entregou esse vídeo para te mostrar isso. Porque foi isso que Deus fez por mim. Eu não era capaz de ter um insight sozinho do nada de que tudo que eu estava fazendo era errado e de que eu tinha que mudar drasticamente. Eu era capaz de fazer um movimento de mudança, mas eu precisava que me fosse mostrado que a mudança era necessária. E foi esse o movimento que Deus fez por mim, a parte que eu era incapaz de fazer sozinho. Eu não fui
salvo sozinho, eu fui salvo com ajuda, e essa é a ajuda que eu recebi. Vídeos no YouTube de pessoas me mostrando o caminho. Então, se esse vídeo chegou até ti, é porque esse vídeo é Deus fazendo a parte dele para te salvar. Só que agora exige que tu faça a tua. E eu vou fazer a minha também. Porque eu tô aqui justamente porque eu quero te oferecer uma ajuda que eu gostaria de ter tido naquela época e eu não tive, que é proximidade de outras pessoas. Quando eu comecei a me desenvolver, eu fiquei extremamente sozinho e eu tinha poucos referenciais. Todo o contato que eu tinha com qual era o caminho certo não provinha de ninguém que estava ao meu redor, provinha unicamente de outras pessoas que eu via na internet falando em vídeos. E eu não tinha como conversar com essas pessoas, como interagir com essas pessoas, como encontrar essas pessoas para poder conversar e me inspirar e me ajudar e me motivar e me salvar quando eu estava quase caindo, quando eu estava quase desistindo. Eu não tive isso, eu estava sozinho e eu não queria estar sozinho. E é por isso que eu fiz algo para ajudar quem está agora na situação que eu estava antes e para não precisar passar por isso que eu passei de ficar em solidão. Eu criei uma comunidade para te ajudar a te salvar junto comigo. Então, tu não vai ter só eu aqui num vídeo do YouTube falando. Tu pode estar num grupo de WhatsApp falando junto comigo. Tu pode estar em uma call, uma ligação, uma chamada de vídeo, ao vivo, comigo, toda semana. Tu pode fazer desafios junto comigo, desafio de leitura, desafio de rede social, desafio de treino, e isso te ajudar a evoluir mais rápido. Eu criei uma comunidade justamente para te oferecer essa ajuda, para poder te oferecer aquilo que eu gostaria de ter tido naquela época. E se tu acha que isso vai poder te ajudar, então entra nessa comunidade. É só clicar aqui no link da descrição e preencher o formulário para tu entrar na comunidade Os Verdadeiros. Eu espero que Deus ajude esse vídeo a chegar até ti. Muito obrigado por ter visto até aqui e lembre-se, continue aprendendo.